Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos de número 1 até o versículo 7. Romanos 1, de 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A carta de Paulo aos Romanos foi escrita com o propósito de fazer com que aqueles cristãos que não conheciam presencialmente o apóstolo Paulo soubessem um pouco acerca do conteúdo de sua pregação. Paulo era vítima de muito preconceito por parte de alguns líderes e muitos o rejeitavam porque Paulo pregava aquilo que não era muito comum no confronto ideológico com os irmãos judeus. Paulo sempre pregou o evangelho divisor de águas, deixando bem claro que o judaísmo era o judaísmo, deveria ficar naquela cultura judaica e que o evangelho ele era transcultural e que o evangelho alcançaria todos os povos com seus costumes e tradições que não fossem de origem da idolatria e seria inserido ali. Então Paulo sempre foi alguém que não condenou a circuncisão por si só. Paulo condenava quando os judeus entendiam que a circuncisão era um modo de autojustificação. Paulo nunca pregou contra a lei, contra a dieta bíblica, contra a guarda do sábado. O que Paulo fazia era deixar bem claro que quem fazia isso, crendo que essas atitudes eram meritórias diante de Deus e que levavam à salvação, não havia entendido o evangelho da graça. Então, observe que Paulo sempre foi alguém que entendia a cultura de seu povo, defendia a lei de Deus escrita no Antigo Testamento, deixando bem claro que sobre tudo isso estava a graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Mas, como Paulo era alguém que confrontava com muita veemência tais práticas, ele era vítima de muitas acusações. Alguns líderes judeus acusavam Paulo de ser um apóstata, acusavam Paulo de ser um mercenário, alguém que estava em busca de autorrealização e de projeção pessoal para ser então aceito, querendo enriquecer com a pregação ou se destacar entre os demais. Outros o acusavam de ser um falso apóstolo, porque ele não fazia parte da escola apostólica dos 12. E Paulo, entendendo isso, sabendo das acusações que ele sofria, ele escreve essa carta aos Romanos com a intenção de, pregando o evangelho pela Itália, tendo Roma como centro cultural, político da época, e tendo aquela igreja localizada ali, poder então, aproximando-se daqueles irmãos, anunciando quem ele era, o evangelho que ele pregava por meio de Cristo, ele pudesse então ter maiores horizontes abertos na Europa. Então, quando Paulo escreve essa carta, observando que esta saudação é extensa, Paulo sintetiza a sua pregação, sintetiza os conceitos que ele ensinava com o propósito de fazer com que aqueles irmãos que estavam em Roma o vissem como ele era realmente um pregador autêntico do evangelho. Um cristão piedoso, uma pessoa chamada por Deus de uma forma especial, com o apostolado, e que de fato ele não pregava nada que contrariasse nem o judaísmo no que se diz respeito à escritura, não às tradições rabínicas, nem tampouco as interpretações dos escribas, mas sim o que era o Antigo Testamento em si, e que de fato ele não estava pregando o evangelho com fins mercenários, mas que ele era de fato um autêntico pregador do evangelho e um apóstolo chamado pelo Senhor Jesus. Levando em consideração que era muito comum no primeiro século pessoas designadas pelos apóstolos serem chamadas de apóstolos, porque apóstolo era um termo que significa enviado. Então, nós não temos mais nos dias de hoje apóstolos como
no primeiro século, porque os primeiros apóstolos foram designados por Jesus. E os apóstolos que eram designados por outros apóstolos, eles eram simplesmente enviados em nome, com a autoridade apostólica, como os 12 morreram. E esses primeiros pais morreram também. Nos dias de hoje, nós não temos essa designação direta. Por isso que é um equívoco chamar alguém de apóstolo nos dias de hoje. Então, observando o texto, vemos que Paulo trata com muita profundidade acerca da sublimidade do Evangelho. Paulo vai começar a falar sobre o Evangelho de maneira sintética, de maneira pausada, de maneira inteligível, mas deixando bem claro qual era o cerne do Evangelho. Porque nós vivemos em dias muito trabalhosos, onde as questões periféricas acabam ganhando mais proeminência do que o Evangelho. Observe que na maioria dos grandes congressos, nos grandes conclaves, as pregações baseiam-se em acontecimentos miraculosos, poderosos e apoteóticos do Antigo Testamento, do que as verdades doutrinárias ensinadas no Novo Testamento. Você dificilmente vê na maioria das igrejas, principalmente as igrejas maiores, em número, maiores numericamente, exposições da carta aos Romanos, exposição da carta aos Efésios, exposição das epístolas, exposição de livros do Novo Testamento, até mesmo dos Evangelhos. Porque, de fato, os Evangelhos, as epístolas, trazem muito confronto. Então é desafiador para um pregador confrontar os seus ouvintes, porque, na verdade, muitos pregadores pregam a Cristo com interesse em benefício próprio, em benefício pessoal. E aí nós observamos qual seria a sublimidade do Evangelho e em que vai afetar, de qual maneira vai nos influenciar quando entendemos o que é o Evangelho de fato e sua sublimidade. Pois bem, Paulo escreve essa epístola, possivelmente em sua terceira viagem. Ele estava em Corinto, possivelmente, é o que tudo indica os textos bíblicos, e quando Paulo escreve essa carta, tratando acerca do Evangelho, levando aos irmãos de Roma qual era o conteúdo de sua pregação, ele inicia falando acerca da parte prática do Evangelho. Tanto é que ele se identifica como Paulo, servo de Jesus Cristo. O termo servo aqui é doulos, do grego, escravo. Mas a ideia de servo para um judeu era muito mais ampla do que essa, porque o grego ele via o servo apenas na qualidade de subserviência. O escravo era alguém que não possuía nenhum benefício na vida, viveria para servir a seu senhor, e se o desobedecesse em questões fúteis, poderia ser facilmente eliminado e morto. Paulo tinha uma ideia, conforme a tradição judaica, conforme as leis do Antigo Testamento sobre a escravidão, de que um escravo poderia um dia ser um servo voluntário, poderia um dia ganhar salário, poderia um dia ser alguém de destaque na casa de seu senhor. Essa era a ideia que Paulo tinha acerca da escravidão, porque era a ideia judaica. Então Paulo se identifica como servo de Jesus Cristo, deixando bem claro que ele era um escravo, que viveria para dar a sua vida a seu Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo era Senhor sobre a sua vida de maneira total, sem questionamentos, sem nenhuma reserva, mas porém que a sua servidão não era uma servidão no sentido pejorativo, no sentido triste, trágico, no sentido impiedoso, porque o nosso Senhor é um Senhor piedoso, amoroso, que ama os seus servos e que também foi o servo sofredor, que não veio a este mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a parte prática do evangelho que Paulo pregava era o serviço, era a abnegação, a humildade. Paulo diz: eu sou o servo de Jesus Cristo, que foi chamado para ser apóstolo, chamado como enviado. E nós vemos a diferença entre Paulo e os apóstolos no dia de hoje. Porque muitos podem argumentar: Paulo não viu Cristo ressuscitar. Não viu? Em que aspecto? Porque Jesus, ele ressuscitou corporeamente e foi corporealmente assunto até os céus. E o mesmo Cristo ressurreto aparece a Paulo no caminho de Damasco e diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Paulo teve uma visão clara, um encontro real com Cristo ressurreto. E além disso tudo, existem as credenciais apostólicas, o chamado especial. Então Paulo de fato foi um apóstolo chamado por Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus disse acerca de Paulo que o havia escolhido
para ser um instrumento. Então perceba que Paulo de fato possuía credenciais apostólicas, mas ainda assim era vítima de muita perseguição e descaso de alguns irmãos em seu contexto histórico. Assim como no dia de hoje também, muitas pessoas possuem uma vocação, um preparo, um chamado latente, que qualquer um pode enxergar, mas ainda assim sofre preconceito e rejeição por parte de muitas lideranças, a semelhanças destas do período do primeiro século. E aí o texto vai dizer que Paulo foi separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho que Paulo pregava não era fruto de suas preferências, não era fruto de suas ideias, não era nenhuma notícia acerca de si mesmo ou acerca de alguma melhora social, política que ele poderia apresentar. É trágico quando nós chegamos à conclusão de que existem dois extremos acerca da fé cristã que são atenuantes nos tempos atuais. Por um lado, existe o misticismo, aquelas igrejas que confundem o Evangelho de Deus com conquista de casa, de carro, cura de enfermidade, aquisição de casamento e esse tipo de coisa, onde as pessoas vão freneticamente a orações e a encontros para receberem bênçãos, fazem campanhas, colocam dinheiro em ofertas para receber de Deus o benefício, aquele toma lá da cá, aquela troca, né? E por outro lado existe um movimento que não é tão assim amplo no Brasil, mas de cristãos, ditos cristãos, que acham que o Evangelho é uma versão sociopolítica divina, onde o Evangelho do Reino consiste em fazer bem aos pobres, em ajudar os necessitados, e como se as obras de caridade fossem a centralidade do Evangelho. Eu quero dizer que a parte social da igreja é importante, e que ajudar quem precisa é importante, faz parte, sim, da vida cristã e da mordomia cristã, mas não é o centro do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho de Deus, é a revelação de Deus ao mundo. É Deus falando com o homem que ele é pecador e que ele está condenado, e que o único modo desse homem condenado pecador ir até ele é por meio de Jesus Cristo. Esse é o cerne do Evangelho, não ajudar os pobres por si só. Eu trabalho em uma área onde moram dezenas, centenas de moradores de rua, que é o centro do Rio de Janeiro. Todos os dias eu vejo pessoas indo até lá, dando quentinha e sabe, ajudando com cobertor, fazendo aquele trabalho social bonito, interessante. Muito bem. Quando eles acabam de fazer isso, sabe o que acontece? Aquelas pessoas que estão na rua pegam o dinheiro que pediram, que ganharam durante o dia vendendo coisas recicláveis, e vão consumir drogas. Continuam na mesma vida, não mudam nada. Dar ao homem o que comer ajuda-o a viver, mas não muda quem ele é. O homem continua sendo pecador, mesmo que você o ajude. Muitas teorias socialistas diziam, principalmente no século passado, que se o homem fosse fortalecido intelectualmente, ele melhoraria. Como? Nós observamos que existem criminosos que estão nos presídios, comandando o crime lá de dentro, e que estão fazendo faculdade. Ou você acha que todo criminoso é ignorante? Ou que todo criminoso não possui intelecto? Existem pessoas inteligentíssimas, com formação superior, comandando muitas ramificações do crime em nosso país. Então não é o intelecto nem a ajuda acadêmica que vai mudar o coração do homem. Quem pode mudar o coração do homem é o Senhor Jesus, é o Evangelho de Deus, o seu poder. E aí o texto vai dizer que o que Paulo fazia era pregar o Evangelho de Deus, não o Evangelho de Paulo, não suas próprias convicções. Então a segunda parte prática acerca da sublimidade do Evangelho é essa. O que é que nós estamos pregando? São nossas opiniões? Aquilo que nós achamos? Onde está o Evangelho de Deus? Está expresso nas Escrituras. Então o Evangelho não é uma pregação de conceitos éticos e morais de pastores, de igrejas e nem tampouco de denominações. O Evangelho é de Deus, é a verdade de Deus, revelada nas Escrituras, no poder do Espírito Santo. Isso é o Evangelho, não aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, as minhas ideias, as minhas convicções, as minhas tradições, e sim o que a Palavra de Deus relata acerca
de Jesus Cristo. Aí o texto vai nos falar ainda sobre uma outra verdade. O Evangelho é sublime porque o Evangelho não foi fruto de uma geração. O cristianismo, ele foi dado ao mundo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo encarnado e da pregação dos apóstolos. Sim, mas o Evangelho antecede a encarnação do Verbo. O Evangelho é eterno. O Evangelho está gravado na eternidade. Antes que o mundo existisse, o Senhor Deus, triuno, deu à sua criação o Evangelho. Porque desde o Gênesis, quando houve a queda do homem, o Senhor disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. O Evangelho é eterno. Sabe por que o Evangelho é eterno? Porque no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, já estava escrito o meu e o seu nome. Apocalipse 13:8. Então, o Evangelho é de Deus e antecede o Novo Testamento, porque os profetas já haviam declarado acerca da vinda do Filho de Deus. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Diz o texto de Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então o Evangelho é o Evangelho de Deus. Acerca de quê? Qual é o conteúdo do Evangelho? O conteúdo do Evangelho é o Filho de Deus. Diz o versículo 3 e 4, com respeito a seu Filho, com respeito a Jesus Cristo, que foi da descendência de Davi. Isso está na genealogia de Mateus 1:20, em profecias do Antigo Testamento, em 2 Timóteo 2:8, também relatam que Jesus era da descendência de Davi, herdando diretamente a descendência de seu pai. Entre os judeus há uma confusão, porque existe uma tradição que foi difundida equivocadamente, é claro, pelos judeus, dizendo que Jesus foi fruto de um adultério com um soldado romano chamado Pantera. E isso é mais uma das investidas dos anticristãos para falar que Jesus não era nascido de uma virgem, porque nenhum dos grandes historiadores que não tinham um vínculo religioso com o judaísmo escreveram isso. Plínio não escreveu isso, nem tampouco Joséfo escreveu isso. Então os principais historiadores que não eram judeus religiosos ortodoxos nunca tocaram nesse assunto, mas afirmaram a historicidade do personagem Jesus Cristo, que profeticamente seria da descendência de Davi e que, de acordo com o Novo Testamento, era da descendência de Davi. Mas muito mais do que isso, o Evangelho não traz apenas o aspecto social, o aspecto histórico do Senhor Jesus, mas ele trata acerca do que está no versículo 4, que foi designado Filho de Deus. Então o Evangelho tem seu conteúdo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eterno, incriado, divino. E aí, qual foi o propósito de revelar essa filiação direta, da mesma natureza de Jesus Cristo com Deus Pai? Pelo poder da ressurreição. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, em 1 Coríntios capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, ainda permanecemos em nossos pecados. Então isso quer dizer que a ressurreição também faz parte do centro do Evangelho, porque você observa que são verdades eternas e espirituais. Do que me adianta um evangelho de prosperidade e cura se eu morro e tudo acaba? A vida humana passa num abrir e piscar de olhos, de fechar de olhos. A vida humana, como disse Tiago, é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Então, o Evangelho possui a sua parte prática, possui a sua centralidade na pessoa de Cristo, com o propósito de nos apontar a eternidade na ressurreição. E, em último lugar, o Evangelho nos leva à obediência e à piedade. O texto vai dizer no versículo 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé
entre os gentios, de cujo número sois vós também chamados para serdes de Jesus Cristo. O Evangelho nos chama para pertencermos ao Senhor Jesus, como Paulo afirmou pertencer. Pertencendo a Ele, sendo dele completamente, realmente estaremos vivendo o autêntico Evangelho. Que possamos nos alegrar com a sublimidade do Evangelho e vivermos esse poder do Evangelho, que é para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não trata apenas de uma perspectiva filosófica, uma parte prática, piedade, santidade, trata acerca da obediência e acerca do serviço. O Evangelho tem um centro de assunto, Jesus Cristo, o Filho de Deus, segundo a descendência de Davi, que nos trouxe a verdade da vida eterna por meio da ressurreição. E o Evangelho nos leva a caminharmos pela fé em obediência e piedade. Nos leva a caminhar pela fé. A palavra fé aqui, ela trata da ideia de uma fé consistente, em verdades completas. Não é apenas o ato de crer. Então, a obediência por fé dos gentios nos leva a sermos propriedade de Jesus Cristo. Somos chamados para sermos dele. E Deus é aquele que não negocia o seu senhorio sobre as nossas vidas. João 6,44, o Senhor Jesus disse: ninguém pode vir a mim sem que o Pai que me enviou o trouxer. Essa palavra trouxer ali no grego é o termo grego elko, que significa compelir por irresistível superioridade. Em último lugar, o Evangelho nos chama para vivermos essa vida de entrega, pertencermos a Jesus Cristo de maneira integral. Esta é a sublimidade do Evangelho.